A neuropatia diabética é uma das complicações mais silenciosas e perigosas do diabetes. Você sabia que até metade das pessoas com diabetes desenvolverão algum grau dessa condição ao longo da vida? Mas o que exatamente é a neuropatia diabética e por que ela é tão perigosa? O diabetes descontrolado faz com que os níveis de açúcar no sangue fiquem elevados por longos períodos. Esse excesso de glicose age como um veneno, danificando os nervos do corpo, principalmente nas extremidades, como pés e mãos. Com o tempo, os nervos perdem a capacidade de transmitir sinais corretamente, resultando em sintomas que podem parecer inofensivos no início, mas que se agravam silenciosamente. Os primeiros sinais costumam ser sutis: um leve formigamento nos pés, dormência nas mãos ou uma sensação de queimação nos dedos. Muitos ignoram esses sintomas, achando que é apenas cansaço ou má circulação. Mas esse é um grande erro. Com o tempo, a neuropatia pode evoluir para dores intensas, perda completa da sensibilidade e, em casos mais graves, infecções e até amputações. Por isso é fundamental reconhecer os primeiros sinais e agir o quanto antes. Se você tem diabetes ou conhece alguém que tem, fique atento. Nos próximos minutos, vamos revelar os principais erros que pioram a neuropatia e como você pode evitá-los para proteger sua saúde. A neuropatia diabética começa de forma silenciosa e é exatamente por isso que tantas pessoas ignoram os primeiros sinais. No início, pode ser apenas um leve formigamento nos pés, uma sensação de dormência nas mãos ou até uma pequena perda de sensibilidade. Muitos acreditam que isso é algo passageiro, uma má circulação momentânea ou até efeito do cansaço. Mas a verdade é que esses sintomas podem ser os primeiros alertas de que os nervos já estão sendo danificados pelo excesso de açúcar no sangue. E aqui está o perigo. A neuropatia não para por conta própria. Se não for tratada, ela pode evoluir para dores intensas, perda total da sensibilidade e até feridas que não cicatrizam. Para você ter ideia, estudos mostram que mais de 50% dos diabéticos desenvolvem algum grau de neuropatia ao longo da vida. E o pior, a falta de sensibilidade nos pés faz com que pequenos ferimentos passem despercebidos, aumentando o risco de infecções graves que podem levar até a amputação. Veja o caso do Carlos. Ele tem diabetes há anos e sempre sentiu um leve formigamento nos pés. Mas como nunca doía de verdade, ele não deu importância. Um dia, percebeu uma pequena bolha no calcanhar, mas ignorou. Como ele não sentia dor, achou que não era nada grave. O problema é que a ferida se agravou, infeccionou e em poucos meses, Carlos precisou amputar parte do pé. Isso poderia ter sido evitado se ele tivesse buscado ajuda nos primeiros sinais. Por isso, fique atento. Se você tem diabetes e sente formigamento, dormência ou qualquer alteração na sensibilidade dos pés e mãos, procure um médico imediatamente. Quanto mais cedo o problema for identificado, maiores são as chances de evitar complicações sérias. E no próximo erro, vamos falar sobre algo que muitas pessoas fazem achando que estão ajudando a controlar a diabetes, mas que na verdade piora ainda mais a neuropatia. Não perca! Se tem algo que acelera a neuropatia diabética e causa danos irreversíveis aos nervos, é o descontrole da glicose no sangue. O excesso de açúcar funciona como um veneno para os nervos, danificando suas estruturas aos poucos. O problema é que, como a neuropatia se desenvolve de forma silenciosa, muitas pessoas só percebem que algo está errado quando já é tarde demais. Estudos mostram que manter os níveis de glicose sob controle pode reduzir drasticamente o risco de neuropatia e até impedir que o problema avance. Mas o que acontece com quem não cuida da diabetes? Com o tempo, os nervos começam a perder sua capacidade de transmitir sinais corretamente.
Isso significa que o cérebro pode não perceber quando um ferimento ocorre, aumentando o risco de infecções e complicações graves. Em casos avançados, a perda de sensibilidade pode levar à necessidade de amputação de dedos, pés ou até pernas. Mas como manter o açúcar no sangue estável? Aqui estão 3 passos essenciais. Primeiro, foque em uma alimentação equilibrada, evitando picos de glicose. Reduza carboidratos refinados e invista em alimentos ricos em fibras, como vegetais, sementes e proteínas magras. Segundo, monitore sua glicemia regularmente. Muitas pessoas só medem o açúcar no sangue quando vão ao médico, mas isso não é suficiente. O ideal é acompanhar os níveis diariamente para identificar padrões e fazer ajustes quando necessário. E terceiro, pratique atividades físicas regularmente. O exercício ajuda o corpo a usar a glicose de forma mais eficiente, reduzindo os níveis de açúcar no sangue e prevenindo danos aos nervos. Se você tem diabetes, controlar sua glicose não é uma opção, é uma necessidade. Pequenas mudanças diárias podem evitar complicações sérias no futuro. E no próximo erro, vamos falar sobre um hábito comum que destrói os nervos dos diabéticos sem que eles percebam. Não saia daí. Um erro silencioso, mas extremamente perigoso para quem tem neuropatia diabética, é usar calçados inadequados. Muitas pessoas escolhem sapatos apenas pelo estilo ou pelo preço, sem perceber que um simples par de tênis pode ser a diferença entre manter os pés saudáveis ou desenvolver feridas graves que podem levar até a amputação. Quando os nervos dos pés começam a perder a sensibilidade devido à neuropatia, pequenas lesões podem passar despercebidas. Um sapato apertado ou com costuras duras pode causar calos, bolhas e feridas que, sem o devido cuidado, podem infeccionar rapidamente. E como o diabetes também compromete a circulação, essas feridas demoram mais para cicatrizar, aumentando ainda mais o risco de complicações sérias. Então, como escolher o calçado certo? Primeira dica: evite sapatos apertados ou de material rígido. Prefira modelos com tecido macio, sem costuras internas e que se ajustem bem ao formato do pé, sem apertar. Segunda dica: sempre use meias sem costura para evitar atrito e ferimentos. E terceira dica fundamental: antes de calçar qualquer sapato, verifique o interior para garantir que não há pedrinhas, objetos pequenos ou partes desgastadas que possam machucar os pés sem que você perceba. Um simples detalhe no calçado pode fazer toda a diferença para a sua saúde. E falando em erros perigosos, no próximo tópico, vamos falar sobre um hábito que muita gente tem e que acelera a progressão da neuropatia diabética sem que a pessoa perceba. Fique atento. Um erro que pode custar caro para quem tem neuropatia diabética é negligenciar o cuidado diário com os pés. Muita gente acha que lavar e secar os pés já é o suficiente, mas a verdade é que pequenos cortes, rachaduras ou até uma unha encravada podem virar um grande problema. E o pior, devido à perda de sensibilidade causada pela neuropatia, muitos só percebem que algo está errado quando a infecção já está avançada. O risco é real. Feridas mal cuidadas podem evoluir para infecções graves e, em casos extremos, até levar à amputação. Por isso, o primeiro passo essencial é fazer um check-up diário nos pés. Todos os dias, antes de dormir, examine bem a sola dos pés, entre os dedos e ao redor das unhas. Se tiver dificuldades para enxergar, use um espelho ou peça ajuda de alguém. Qualquer machucado, bolha ou área avermelhada precisa de atenção imediata. Além disso, manter a pele hidratada é fundamental. O ressecamento pode causar rachaduras que se tornam porta de entrada para infecções. Use um creme hidratante específico para os pés, mas sem aplicar entre os dedos,
pois o excesso de umidade nessa região pode favorecer a proliferação de fungos. Outro ponto importante: sempre corte as unhas retas para evitar encravamento e nunca tente remover calos ou cutículas sozinho, pois isso pode causar ferimentos invisíveis, mas perigosos. Cuidar dos pés diariamente pode parecer um detalhe pequeno, mas é um hábito que pode salvar você de sérias complicações. E agora vem um erro que muitas pessoas cometem achando que estão relaxando, mas que, na verdade, pode acelerar o avanço da neuropatia. Vamos falar sobre isso a seguir. Muita gente não sabe, mas o sedentarismo pode piorar, e muito, os sintomas da neuropatia diabética. Quando você não se movimenta, a circulação sanguínea fica prejudicada, os nervos recebem menos oxigênio e nutrientes, e a dor, o formigamento e a dormência podem se intensificar. E aqui está um grande problema. Algumas pessoas acreditam que por terem neuropatia não devem se exercitar. Isso é um erro grave. A prática regular de exercícios físicos pode, na verdade, ajudar a aliviar os sintomas, melhorar a sensibilidade nos pés e até retardar a progressão da doença. Mas atenção, nem todo exercício é seguro para quem tem neuropatia. Atividades de alto impacto, como corrida e saltos, podem aumentar o risco de ferimentos nos pés, que podem passar despercebidos devido à perda de sensibilidade. Além disso, o impacto repetitivo pode agravar dores e inflamações nos nervos. Então, quais exercícios são mais indicados? Caminhadas leves, bicicleta ergométrica, hidroginástica e alongamentos são ótimas opções para estimular a circulação sem sobrecarregar os pés. A musculação, quando feita com orientação, também pode ajudar a fortalecer os músculos e melhorar o equilíbrio, reduzindo o risco de quedas. O mais importante é manter uma rotina de atividades seguras e evitar passar longos períodos sentado ou deitado sem movimentar o corpo. A escolha do exercício certo faz toda a diferença para quem tem neuropatia diabética. E agora que você já sabe os 5 erros mais comuns, chegou a hora de entender como evitar esses problemas e proteger sua saúde. Fique até o final para a nossa conclusão e chamada para ação. Então, para recapitular rapidamente, os 5 erros mais perigosos que você deve evitar para proteger seus nervos de danos irreversíveis são: ignorar os primeiros sinais da neuropatia, como formigamento e dor. Não controlar os níveis de glicose no sangue, que aceleram o dano nervoso. Escolher calçados inadequados, que podem causar feridas e infecções. Não cuidar dos pés diariamente, deixando feridas passarem despercebidas. Ser sedentário ou escolher exercícios errados, que pioram a circulação e os sintomas. Lembre-se, a neuropatia diabética pode ser evitada e controlada se você tomar os cuidados necessários desde o início. Agora que você tem essa informação valiosa, compartilhe este vídeo com quem precisa saber disso e ajude a salvar vidas. Cuide de sua saúde antes que seja tarde demais.